Boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E desde já eu peço para você se inscrever se você ainda não se inscreveu. Dá uma curtida se você gostar do conteúdo. E se o conteúdo for muito bom, e se você achar que é importante, dá uma replicada ali. Compartilha o conteúdo do nosso vídeo. Muito bem. O que eu vou falar hoje? Bom, esta semana várias pessoas me procuraram e me perguntaram o seguinte: Bolsonaro vai entregar a faixa? E eu digo, sim, vai. Não literalmente, no sentido de que ele vai lá recepcionar o Lula, mas ele vai sair da presidência, tá? O candidato que o sistema elegeu vai assumir a presidência. E as manifestações na frente dos quartéis? O que você acha? Eu acho que é perigoso. Por quê? Bom, vamos lá. Nessa semana aí, no dia 27, aliás, 27 foi domingo, né? O Mourão, o general Mourão, publicou um post onde ele dizia o seguinte: nesta mesma data, em 1935, traidores da pátria formaram a intentona e buscavam tomar o poder no Brasil para implantar o comunismo. E aí ele diz que a história se repete, mas quem assim está fazendo, né, aqueles que assim estão fazendo não passarão. Então a primeira coisa que a gente pode prestar atenção e meditar e concluir aqui é o seguinte. Primeiro, o que é a intentona? A intentona foi um movimento de militares subalternos, de oficiais subalternos, ou seja, tenentes e capitães e aspirantes, que tentaram impor o comunismo no Brasil, e esses militares, de corrente ideológica de esquerda comunista, tá? Juntaram-se com Luiz Carlos Prestes, que já tinha feito o tenentismo anterior, na década anterior, e que tentou implantar o comunismo aqui também. Então, na verdade, o Mourão esqueceu desse primeiro movimento. Não é a intentona o primeiro movimento de tentativa de implantar o comunismo no Brasil, porque o tenentismo já havia tentado fazer isso, tá? Então, assim, a intentona, pense bem, lembre-se disso, era formada por militares, tá? De corrente ideológica de esquerda e comunistas. E a ideia era implantar o comunismo. E quando Mourão fala sobre a intentona e diz que outros estão se comportando desta mesma forma na história atual e que não passarão, então você tem que pensar o seguinte: opa, tem um perigo aqui. Existem militares que estão tramando contra o governo, ou pelo menos, se não tramando contra o governo, mas já estão alinhados com o governo que se aproxima para garantir a permanência do Lula no poder, tá? Então, fica esperto com isso. Aí eu digo para você o seguinte: sendo isto verdade, e eu até acredito, porque é um general que falou, você que está na frente dos quartéis, o meu conselho é: fuja daí rapidamente, porque é perigoso para você. Eu sei que você pode não concordar comigo, vai dizer que eu estou apenas querendo te desanimar. Mas daí nós vamos pensar o seguinte: Paulo Figueiredo, jornalista, neto do falecido general João Paulo de Oliveira Figueiredo, que foi o nosso último presidente militar. Ele disse o seguinte: existem 3 generais lá dentro do alto comando do Exército. Inclusive ele citou o nome desses generais. Seria o comandante militar do Nordeste, Fernandes Nunes, o comandante militar do Sudeste, Tomás, né? E o comandante militar do Sul, que seria o comandante Valério Trindade. O primeiro é um político e de ideologia esquerdista, tá? Ele é um acadêmico desse pensamento esquerdista, inclusive. E ele é um fazedor de opinião, tá? Ele faz opiniões. O segundo, do Rio de Janeiro, foi um
foi ajudante de ordem do Fernando Henrique Cardoso. São relatos de João Paulo Figueiredo, tá? O neto do ex-general. Então ele teve a sua cabeça feita pelo Fernando Henrique Cardoso. Ele é progressista e ele também mudou o currículo de formação da AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, onde se forma os oficiais de carreira de exército e que chegam até o generalato. Então veja bem, se ele mudou esse currículo, ele colocou seus progressismos ali. O terceiro é um amigo, é o que o comandante militar do Sul é amigo de infância do Levi, ex-AGU do governo Bolsonaro, e que deixou o governo por deslealdade ao Bolsonaro. Se recusou a pleitear a liberdade do povo durante a pandemia. E ele se tornou o secretário-geral do TSE, o Levi. Aí, veja bem, esses três homens, esses três generais, fazendo parte do alto comando das Forças Armadas, do Exército principalmente, se reúnem ali, um fazedor de opinião, o outro também um ideólogo, e o terceiro é um dos melhores amigos do secretário-geral do TSE. E agora você precisa entender o motivo pelo qual Alexandre de Moraes toma todas aquelas medidas autoritárias sem medo nenhum. É porque certamente o amigo do Levi, secretário do Alexandre, é um leva e traz. Não dá para pensar de forma diferente. Então, se ele é um leva e traz, o que acontece? Ele passa a informação e garante para o Levi que o Alexandre de Moraes pode continuar fazendo o que fez, que não vai acontecer nada. Por isso, Alexandre de Moraes se sente seguro de tomar as suas decisões, tá? Então, veja bem, essa análise do Paulo Figueiredo casa muito bem com o post do Mourão, que um grupo de traidores da pátria está conspirando ou se movimentando para uma tentativa igual da intentona, só que dessa vez com um presidente comunista no poder. Aí nós estamos ferrados, tá? Aí eu me lembrei de um outro detalhe. Toda vez que se fala do acidente de Teori Zavascki e do acidente de Eduardo Campos, o pessoal da direita diz que foi uma conspirata. Não foi acidente, foi sabotagem. Eu particularmente acredito que foi acidente. Se eu acreditar que foi sabotagem, aí eu vou ter que colocar os militares da aeronáutica, ainda que de forma indireta, na conspirata. Por quê? Porque qualquer acidente aéreo que acontece no Brasil é investigado pelo CENIPA, que é o órgão da aeronáutica encarregado de investigar acidentes aéreos, né? CENIPA é o Centro de Investigações e Prevenções de Acidentes Aéreos. Se houvesse alguma sabotagem, eles encontrariam o problema no aparelho e comunicariam às autoridades. Fato é que, na questão do Eduardo Campos, a Polícia Federal concluiu o seu inquérito, dizendo o seguinte, que algumas falhas foram detectadas, e entre elas desorientação do piloto, mas nada que apontasse para uma sabotagem. O Ministério Público Federal até insistiu nisso, mas acabou desistindo porque não encontrou prova de que houvesse uma sabotagem. Daí você vai dizer, mas se não encontrou prova não quer dizer que não aconteceu. Sim, igual a fraude das urnas. O fato de não encontrar a fraude não quer dizer que ela não aconteceu, ela não foi encontrada. Mas aqui eu acredito piamente de que foi mero acidente. Por quê? Porque militares participaram da investigação. Agora, se você entende que houve uma conspirata, então nesse sentido você vai ter que colocar os militares dentro da conspirata.
ainda que de forma indireta. A mesma coisa no acidente do Teori Zavascki. Eu continuo acreditando que é acidente. E se você não acredita e continua afirmando que é uma conspirata, eu vou te informar que a conclusão da aeronáutica foi o seguinte: não foi encontrada nenhuma falha no avião, mas foi detectado que no momento o local era de baixa visibilidade e o piloto teve uma desorientação, tá? Então veja bem, estamos diante de mais um fato que revela o seguinte: acidente, mas que a direita insiste em dizer que foi uma sabotagem. Então, toda vez que você achar que foi uma sabotagem, lembre-se de que CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico. Então, você está colocando os militares que trabalharam nessa investigação na conspiração. Eu não acredito que eles tenham participado de uma conspiração. Mas se você tem tanta certeza que foi uma conspiração, então você os colocou nessa conspiração. E aí você tem que ficar com o cabelo em pé e uma pulga atrás da orelha, tá? E aí nós vamos pensar, junta isso, junta o post do Mourão e junta a análise do Paulo Figueiredo no Pingos nos Is. Aí, o que você vai ter? É um problema grave. Bolsonaro não vai invocar o artigo 142 da Constituição porque ele não tem as Forças Armadas coesas com ele, tá? Esse post do Mourão revelou que não é seguro para o Bolsonaro fazer esse acionamento e também não é seguro para você que está na frente dos quartéis. Você pode dizer assim, mais um querendo se aparecer, querendo desanimar a gente. Bom, você tem que pensar o seguinte: se você confia nos militares, mas diz que um acidente aeronáutico é uma conspiração e os militares investigam, então você colocou eles ali. Então você tem que acreditar o seguinte: os militares estão conspirando a favor do PT, porque era essa a acusação. Mourão faz um post dizendo que estão querendo reeditar a intentona. Aí o Paulo Figueiredo vai e revela esses detalhes sobre os generais. Então vou dizer uma coisa para você: Bolsonaro não vai acionar o artigo 142 e quem está na frente dos quartéis está correndo grande risco. Por quê? É mais fácil os militares entrarem em guerra entre si do que serem coesos e trabalharem a favor da população, tá? Desculpa se eu te desanimei, desculpa se eu fiz aqui uma análise que não te agradou, mas com os elementos que eu tenho aqui, foi isso que aconteceu. Não é a primeira vez que os militares se contaminaram, tá? No tenentismo foi assim, os tenentes se contaminaram e quiseram implantar o comunismo no Brasil. Depois a intentona, que daí teve a chamada Coluna Prestes também, né? Foi no 27 de novembro de 1935 e em março, salvo engano, de 36 é que foi debelada a rebelião. Então, vai devagar. Bolsonaro não vai acionar o 142 e ele vai passar o cargo de presidente para o Lula. O sistema elegeu Lula e o Lula vai assumir. Bolsonaro não tem segurança para fazer o que a população está pedindo. Então meu conselho é o seguinte: pesa o que você está fazendo, vê se vale a pena se arriscar. Bolsonaro não vai acionar, não é porque ele é covarde, não. É porque ele não tem as Forças Armadas totalmente com ele, e se ele fizer esse acionamento, é mais fácil haver um banho de sangue de inocentes e o artigo 142 não valer nada, a ordem não ser colocada de volta com instituições trabalhando
de forma honesta, séria, harmoniosa e independente. Bom, um grande abraço para vocês. Eu espero que esse vídeo não desanime ninguém, mas apenas traga todo mundo à realidade. Abraço e até mais.